Agora é hora do culto da IEC Paulistana. Por isso, junte toda a sua família no sofá e participe, vivencie esse culto que foi feito muito especial. E é claro, louve e agradeça a Deus como nunca. Caso queira ofertar, as instruções estão na descrição do vídeo. Agora a novidade também é poder ofertar através do Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Confira lá na descrição. Esse momento é especial, então se desligue de tudo e se ligue em Deus. E não se esqueça, aproveite o culto como se você estivesse lá na nossa igreja. Um beijão e bom culto! Boa tarde, irmãos! Sejam bem-vindos ao culto da IEC Paulistana. É muito bom estar aqui com os irmãos em mais um domingo, mesmo que distante, mas que podemos louvar juntos, né? Todo domingo estarmos juntos aqui reunidos. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães da nossa igreja, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E eu gostaria de te convidar a fazer essa oração comigo para que a gente inicie esse culto, amém? Senhor Deus e Pai, obrigada por este momento, Pai, que nós temos em Tua presença, Deus. Obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos de te louvar e te agradecer, Pai. Peço que o Senhor abençoe, Pai, e esteja com cada um dos meus irmãos, Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus.
irmãos. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, que Deus abençoe a vida dos irmãos e continue conosco no decorrer deste culto. E mais uma vez, um feliz Dia das Mães para as nossas mamães. Até a próxima! E nesse mês já comemoramos com o casal Josi e Lucas. Mas amanhã, segunda-feira, dia 10, nós temos o aniversário da Eliane Linda. Eli, parabéns, que Deus abençoe a sua vida. Essa igreja ama você. Ainda nesse mês, dia 19, tem o Davizinho, dia 20, a Cíntia e dia 21, o Álvaro. Vamos ficar ligados nas datas. Beijão, igreja! Olá, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou a Cíntia e é muito bom estar aqui refletindo, pensando um pouquinho sobre a palavra de Deus. Bom, hoje vou confessar um pouquinho cansada, até pedir perdão a Aline, porque não cumpri com os meus prazos, mas eu tô feliz porque, apesar da correria, do estresse, da pressão que todo mundo tá vivendo, não sei vocês, gente, mas às vezes eu me sinto numa constante panela de pressão, que parece que não vai acabar nunca, né, isso tudo que a gente tá vivendo, mas vai, gente, vai, se Deus quiser, tudo isso vai passar, né, e a gente vai ficar mais forte, resistente, resiliente, e sabendo que em nisso tudo, Deus nunca nos deixou, apesar de viver nesse mundo tão doido que a gente está vivendo agora, Deus continua com a gente. E hoje a gente teve a oportunidade de colocar em prática um projeto que era um sonho, talvez, para muita gente dentro da igreja, que é da gente abençoar a nossa comunidade. Então hoje a gente foi entregar café da manhã para os moradores de rua ao redor da nossa igreja. E foi um momento muito especial, muito bom, porque a gente esteve juntos, né? Pudemos matar um pouquinho da saudade de algumas pessoas, mesmo mascarados, mesmo nas distâncias, né? A gente pôde estar um pouquinho junto, isso fez bem. Foi bom porque a gente pôde abençoar a vida dessas pessoas que tanto precisavam, né? Não adianta só a gente falar que ama o próximo, né? Deus tem um texto na Bíblia que fala, se a pessoa está com fome, ele sabe dar o que comer. Se ela tem frio, tem que dar o que vestir. Se ela sente sede, tem que dar o que beber. Né? Não adianta falar que ama e não fazer nada por essas pessoas. E como eu disse, por conta da pandemia, por tudo que a gente está vivendo, pela grande panela de pressão que a gente está dentro, muitas pessoas têm sofrido muito com a economia, têm tido que sair das suas casas, viver em situação de rua, e isso é muito sério, é muito difícil para eles. Então, poder de algum jeito trazer amor, fazer eles se sentirem amados, aquecer um pouquinho o coração deles já faz bem enorme para eles e para nós muito mais. E foi muito lindo ver a igreja se envolvendo, né? As crianças, os adolescentes, os adultos, como foi legal ver que famílias se mobilizaram, né, para preparar os lanches, os materiais de higiene. Isso é ser igreja, né? Isso é ser igreja. Isso nos faz mais do que entender, colocar em prática o que é ser chamado a recomeçar. Isso é incrível. Então foi muito bom participar desse momento com vocês. E hoje também é Dia das Mães, e que momento especial é esse que nós vivemos. E antes de falar do Dia das Mães, só queria falar uma coisinha aqui para vocês. Se você puder compartilhar desse projeto dos moradores de rua, com amigos, com pessoas que possam ajudar com contribuições, com ofertas, né? A gente está tentando fazer esse projeto com ofertas, mas que possam também doar roupas, cobertores, porque o frio está apertando, a gente quer poder abençoar eles também. Por favor, a gente vai fazer um drive-thru de entrega de roupa, de frio, de cobertores. Então, se você puder, eu não tenho em casa, mas às vezes você pode mobilizar seus amigos, sua família, suas redes sociais, e certamente alguém vai conseguir ajudar a gente, né, para abençoar essas pessoas. Então, nos ajudem aí, divulgando, falando. A Aline tirou fotos, fez vídeos, então vocês vão ver um pouquinho desse material. Não deixem de compartilhar, né, do amor, da esperança, da graça que somente Deus pode trazer
a nós e a essas pessoas, todas as pessoas. E hoje também é Dia das Mães. Feliz Dia das Mães a todas as mamães, especialmente a minha. Amo você, Joandinha. E é muito bom ter mãe, né? Se sentir cuidada, acolhida. É muito bom ter o colinho de uma mãe, né? É muito bom, para alguns talvez seja lembrar com saudade daquilo que viveu com a mãe, para outros é estar com saudade porque está longe, para outros é poder estar perto, comer uma comidinha gostosa. Então, tudo isso é bênção, né? E Deus é muito gracioso quando nos dá essa figura da mãe, né? Que acolhe, que cuida, que protege, que vira uma leoa pelos seus filhos, né? É muito interessante ver isso, né? Ver uma mulher se transformar em mãe também é muito interessante. E é algo que não dá para explicar, somente Deus aí, nos seus grandes mistérios, para nos proporcionar. E aí eu fiquei pensando, assim, em mães que tem na Bíblia, né? E temos algumas boas histórias na Bíblia sobre isso. Mas uma, talvez até por conta da minha infância, né? Eu lembro nos cultos domésticos que a gente estudava o livro de Samuel, todo mundo junto lá em casa, me fez lembrar a Ana. E eu queria relembrar essa história com vocês. Ana, ela era mulher de Eucana, e ele tinha 2 mulheres, ele era bígamo, né? Era possível, não era tão comum assim, mas era possível. E Penina, que era a outra mulher dele, tinha filhos. Então ela era vista muito bem diante da sociedade, era vista o quê? Como uma mulher abençoada. Afinal, ela teve filhos. Vocês percebam que esse estigma é algo que caminha com as mulheres, né? Uma mulher que escolhe, por exemplo, não ser mãe ou que não pode ser mãe por algum motivo, acaba de algum jeito tendo um estigma na nossa sociedade, né? Eu acho interessante como isso, apesar de tantos anos, vem sendo carregado, né? Apesar de hoje em dia talvez a gente conseguir lidar melhor com esse assunto, essa questão sempre foi muito importante para a mulher no geral, desde a época bíblica. E Penina, né? São 2 mulheres. Você acha que ela não vai catucar outra? E ela catucava a Ana de um jeito que feria a Ana. Se você puder, eu não vou conseguir fazer isso por causa do tempo, mas se você puder, leia o primeiro capítulo de 1 Samuel. Você vai ter essa história na íntegra, e eu achei importante. Mas eu queria contar ela rapidinho pra vocês. Então, Penina ficava catucando Ana, sabe? Que eu tenho filhos, né? E cadê os filhos de Ana? Cadê os filhos de Ana? E isso, com certeza, fala que Ana ficava angustiada, triste, talvez até num quadro depressivo. E o Cana até tava, ele era, na medida dele, um bom esposo, presenteando, até as coisas ele dava em dobro para Ana do que daria para a esposa que deu filhos a ele. E ele até fala, né? Eu não te basto? Será que você precisa de ter tantos filhos? E Ana já tinha uma idade avançada, né? Ela já era mais velha, e quando eu digo mais velha, ela era bem mais velha. E apesar de a gente ter outros exemplos na Bíblia em relação a Deus dar filhos, mesmo na velhice, talvez fosse uma questão que ela carregasse, né? Poxa, será que eu não vou poder ter filhos? E aí faziam as pessoas pressionarem ela, sabe? Não era só a Penina, era uma sociedade, gente, porque as pessoas ficavam, nossa, ela não é abençoada. Será que Deus se irou contra a Ana porque não deu filhos a ela? Será que ela está pagando por algo que fez? As pessoas falam desde essa época. Imagina a grande panela de pressão que a Ana também estava dentro. O quanto que tudo isso ia ferindo, ia fazendo mal a ela. E aí aqui acho que a gente tem para começo de conversa, temos 2 perspectivas, né? A primeira, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que fere o outro. Aquilo que eu posso falar e vai machucar o outro. Aquilo que no coração da pessoa ela desejasse ter e por algum motivo não tem, sabe? Talvez acolha. Ao invés de ferir, de catucar a ferida de alguém, acolha. Cuide.
Isso diz mais do cristianismo do que catucar. Isso não é cristão, né? Então, e é interessante como que isso na nossa sociedade é tão latente. Parece que eu tenho que ferir, catucar a dor do outro sempre. E não é isso que Deus nos ensina. E Ana, no meio dessa panela de pressão toda, da tristeza, da angústia que ela vivia por conta de não ser mãe, ela podia ter simplesmente se entregado a essa tristeza, a essa depressão, a essa grande pressão que ela foi colocada. Mas Ana, ela reage de um jeito diferente. E é sobre essa reação também que eu quero falar com vocês. Que diz a Bíblia que uma vez ao ano eles iam até um lugar, uma cidade. E aí eles iam para Siló adorar o Senhor, era um lugar que eles adoravam a Deus. E aí Ana foi. E lá tinha um templo, e no templo tinha um sacerdote, que era o Eli. E Eli observou Ana orando. Ele até achou que ela estava embriagada, porque ela mexia os lábios orando ao Senhor, mas ele não conseguiu ouvir. Né? Sabe como que sussurros? Ela orando ao Senhor e ela pedindo esse filho a ele, a Deus, né? E aí ela ora, e quando ela vai sair do templo, ele até dá uma catucadinha assim no sentido de falar: você estava embriagada? E ela fala: não estou embriagada não, você estava orando ao meu Deus. Então Ana está sob pressão, ela está numa tristeza, ela está numa condição que não era fácil diante daquela sociedade, e ela vai recorrer ao único que podia trazer solução à vida dela: Deus. E aí você pode me falar: nossa, Cíntia, mas é lógico, naquela época a medicina não era avançada, não tínhamos tantas possibilidades para que ela conseguisse ser mãe. É verdade. Mas ainda com todas essas possibilidades, com todos os recursos que hoje nós podemos ter, que naquela época não era possível, Ana provava e desfrutava de um relacionamento com Deus de verdade. E mais que isso, quando eu penso no Velho Testamento, eu penso em homens e mulheres de Deus, no povo no geral, em que estão desfrutando, experimentando esse Deus. Porque o mundo estava, apesar de ter passado bastante tempo desde a criação, tudo era ainda muito recente, eles não tinham tanta referência. Hoje a gente tem a Bíblia completa, temos testemunhos, temos uma história, temos tantas coisas além do nosso relacionamento com Deus que nos faz provar da graça, da bondade, da misericórdia dele. Ana estava experimentando isso junto com aquelas outras pessoas. E ainda assim, ela entende, pelo que ela vive com Deus, que ele era o único que podia dar resposta ao problema, à angústia, à tristeza dela. E é a ele que ela recorre. Então ela vai lá, ela ora, ela pede ao Senhor e ela faz uma promessa. Ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu quero devolver ele ao Senhor. Eu quero entregar ele para viver na tua casa todos os dias. É isso que ela fala. E Ana, ela tem uma atitude, uma ação muito bonita, né? Que é de orar, de recorrer ao único que podia dar solução ao problema dela, é de exercer a fé dela, é de colocar em prática aquilo que ela ouvia e foi ensinada. Ela colocar em prática a sua fé. E quantas das vezes nós somos desafiados a colocar em prática a nossa fé? Quantas das vezes nós precisamos ter essa atitude de chegar diante de Deus, às vezes com sussurro, e falar: Senhor, eu preciso do Senhor nisso. Eu preciso de resposta do Senhor. Mas talvez hoje, pelos recursos, pela diversidade que nós temos de respostas, nós buscamos a nossa própria força, buscamos o nosso próprio caminho, buscamos as nossas próprias respostas. Mesmo que tenham se passado tantos e tantos anos, mesmo que tantas coisas tenham mudado no mundo, Deus continua sendo a resposta aos nossos problemas, à nossa angústia, ao nosso sofrimento, até a nossa depressão. E ainda assim, se ele não tiver resposta alguma,
Ele continua sendo Deus que acolhe, que ama, que trata, que nos fortalece. Ele continua sendo o referencial. Ele continua sendo a única resposta. E quantas das vezes a gente tem buscado isso na nossa própria força? Quantas das vezes a gente tem buscado soluções e respostas que a gente nunca vai conseguir? Porque não temos recorrido àquele que de fato pode nos dar resposta. Ana orou, Ana pediu, e o Senhor se lembrou dela. Quando ela estava lá com o marido dela, namorando o marido dela, o Senhor permitiu que no meio da velhice, mesmo diante de uma pressão que ela estava, social, com ela mesma, emocional, o Senhor permitiu que ela engravidasse. E quando ela tem o filho, imagina, a gente ora, pede algo ao Senhor, e quando a gente tem, a gente fica tão feliz, né? A gente fica nas nuvens. Imagina ela grávida, mostrando a penina. Mentira. Imagina ela exibindo o barrigão dela, falando, né? Imagina, tenho aqui o fruto da minha oração, o exercício da minha fé, a resposta que veio de Deus. E aí Samuel nasce. E o que eu mais observo nas mães é que as mães gostam de estar com seus filhos bem acolhidinhas, defendendo, estando juntas dos filhos. E aí Ana prometeu o quê ao Senhor? Entregar ele para viver todos os dias no templo. Ou seja, longe dela. Imagina que difícil. Aquilo que eu orei e o Senhor me deu. Ana foi lá e devolveu ao Senhor. Ela devolveu. Ela não hesitou. Ela falou para Eucana, quando ele voltar a Siló, ela falou, eu vou voltar lá somente quando o menino desmamar. Isso durava de 3 a 4 anos. E ela faz isso. E ele vai morar com Eli lá no templo, vai servir ao Senhor todos os dias da vida dele. Que desafio nosso, de além de orar, colocar em prática a nossa fé, ouvir a resposta de Deus, que pode ser sim, pode ser não, pode ser o silêncio, entender que Ele continua sendo Deus, entender que Ele continua soberano, a gente devolver, entregar ao Senhor, sabendo que Ele nos deu, Ele nos emprestou, veio dEle, é para Ele. É isso que Ana faz. E eu penso, que coração o dessa mulher, de ser resiliente em meio à pressão que ela viveu, uma mulher de fé que exerceu a fé mesmo diante de circunstâncias improváveis de ser mãe e de ser obediente, de ser uma serva fiel, de ser desapegada, entendendo que Deus é o Deus da vida dela e é a Ele que pertence todas as coisas. E aí eu te pergunto, como tem sido a sua caminhada? Como tem sido a sua vida de oração, de fé, de prática? Como tem sido viver sob pressão, especialmente nesse período que a gente está vivendo? Como tem sido colocar em prática, devolver ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado? Aquilo que talvez fosse o que você mais queria. Eu imagino que uma das orações mais sinceras que uma mãe pode fazer é justamente essa, né? De falar, Senhor, o Senhor me deu um filho, mas é o Senhor que eu quero devolver. A Ana faz isso e faz isso na prática, porque ele não mora com ela. Será que a gente teria esse mesmo desapego? Essa mesma humildade? A gente viveria esse cristianismo em sua essência tão de verdade como Ana viveu? É um desafio. Mas o cristianismo se trata disso. De viver uma vida na qual o Senhor é exaltado. Na qual o Senhor é a razão de todas as coisas. Na qual Ele é o Senhor de tudo. De decidir, de trazer caminhos e respostas que vêm dEle e é para a exaltação dEle. E aí eu quero terminar lendo um trechinho da oração que Ana faz depois de entregar Samuel lá no templo a Eli. E ela diz assim, meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Não é dela mesma, é do Senhor.
Minha boca se exalta sobre os meus inimigos. Lembra que eu falei dela ter sido colocada sob pressão? Das pessoas falarem dela, das pessoas catucarem ela. É Deus quem exalta, é Deus quem faz. Não é na nossa própria justiça, na nossa própria força, na nossa própria resposta. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. E aí, diante de tudo isso que ela viveu, o coração dela estava alegre, estava descansando, estava exultante. Não por aquilo que ela tinha tido, mas por quem Deus é na vida dela, era na vida dela. E o meu desejo, o catucãozinho de Deus, primeiro na minha vida, é de lembrar de Ana e de lembrar dessas características da história e dela como mulher, para que a gente, como cristão, independentemente de ser homem ou mulher, possamos aprender com ela a viver e a estar sob pressão, né, que o mundo tem nos colocado, de uma vida de oração, de entrega, de desprendimento, muitas vezes cansado, exaustos, sem forças realmente, assim como ela. Mas se lembrando que o Senhor é quem nos renova, é quem nos permite caminhar, e é dele que vem a resposta. Ele continua atento, ele continua se lembrando de você. Descanse, busque nele as respostas que você precisa, busque nele a renovação da força, da graça, sabe, de tudo que você precisa, porque isso vem dele, tudo é para ele, por ele e para ele, que a gente possa viver isso mais na prática, assim como Ana viveu. É um desafio muito grande de desprendimento, de humildade, de temor e obediência a Deus. Mas ele é o Deus da nossa vida. É por ele, nele, que a gente, né, quis viver, escolheu viver. Que a gente possa colocar isso em prática a cada dia. Amém? E fico muito feliz de aprender mais um pouquinho com Ana e como isso é especial. Muito bom estar com vocês. Espero que Deus possa falar e tratar com vocês. Minha oração é que Deus renove suas forças, porque eu sei que estar sob essa pressão toda de pandemia, de tudo que a gente está vivendo, não tem sido fácil. Mas que o Senhor possa fazer isso que eu não posso, mas que Ele possa te renovar, que Ele possa renovar tua fé, tua esperança, e que você possa buscar nele, né, ter as respostas que você precisa. Feliz Dia das Mães a todas as mamães, muitas saudades de todo mundo. Deus te abençoe. Vamos orar? Deus, obrigado por quem Tu és. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque não há merecimento, não é nada por aquilo que possamos fazer. Obrigado, porque senão não existiria nada que eu pudesse fazer, Deus, para que qualquer situação fosse mudada na minha vida. Obrigada porque é a graça e a misericórdia do Senhor que me alcança e que me permite viver experiências, momentos com o Senhor tão especiais. Senhor, que neste momento de pandemia, de pressão, de inconstância emocional, de dificuldades econômicas e sociais que a gente está vivendo, obrigado porque é o Senhor quem nos renova. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança, renova nossas forças. Paizinho, que o Senhor possa renovar a cada um de nós. Precisamos do Senhor, dependemos do Senhor. Nos ajuda, Senhor. E que possamos ter uma vida tão prática, assim como Ana teve, desprendida de sua própria exaltação, de se vangloriar daquilo que o Senhor fez na vida dela. Me ensina, Deus, a viver uma vida desprendida disso. Pelo contrário, a viver uma vida do qual se submete todas as coisas ao Senhor. Uma vida da qual o Senhor é exaltado, na qual o Senhor é a resposta
a solução e a aflição e a angústia. Seja a resposta sim, não ou silêncio, mas em todas elas nós cremos e sabemos que o Senhor está. Por isso descansamos, por isso confiamos. Nos ajuda a viver uma vida mais prática assim, Deus. Obrigada também pela vida de cada uma das nossas mães. Obrigada, Deus, porque eu posso ver o Senhor através da vida delas, nas suas ações, no seu coração e na certeza que elas são mulheres de oração. Obrigada por isso, Deus. Obrigada porque o Senhor me abençoa através da vida delas e cada filho aqui, Deus, é abençoado, assim como eu sou com a minha mãe. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Louvado e exaltado seja o Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Eu ainda quase nem existia, mas já sabia o que era ser amado. Me sentia protegido, tocado, abraçado. E a cada dia, todos esses sentimentos pareciam aumentar ainda mais. Com o tempo eu fui crescendo, até chegar o dia de conhecer quem cuidava de mim com tanto carinho. Mamãe, a primeira palavra que eu aprendi a falar. E sem dúvida, a mais bonita de todas. Nunca vou esquecer aquele seu sorriso quando eu cheguei ao mundo. Você era tão jovem e tão bela que logo me encantei. Ali eu já sabia, eu tenho a melhor mãe do mundo. Hoje, eu quero sentir de novo aquela proteção, aquele colo e aquele carinho que só você é capaz de demonstrar. Eu sei, em todos esses anos, fui responsável por mudar sua rotina, seu humor, criei algumas preocupações e talvez até algumas rugas. Mas nada que tenha tirado a sua beleza. Aliás, ela parece ser infinita. Cheguei assim meio de repente, do nada, sem pedir licença. E por isso, peço que me desculpe. Mas você era guerreira, lutou para me dar sempre o melhor, arregaçou as mangas para não deixar faltar nada. Era incansável, corajosa, forte e, acima de tudo, mãe. Quantas vezes eu já desapontei você? Quantas vezes fiz manha, birra, ou tentei vencer pelo choro? Me lembro de uma época onde nada era o suficiente para me agradar. Queria sempre mais. Coisa de aborrecente. Mas você nunca desistiu de mim. Pelo contrário, sempre estava lá, me dando conselhos, orientando e às vezes até brigando, claro, tudo pelo meu bem. Por isso, mais do que homenagear, eu gostaria de pedir desculpa. Desculpa por não ter lhe ouvido, desculpa por ser arrogante, desculpa por ter sido imprudente e desculpa por nem sempre conseguir expressar esse grande amor que sinto por você. Hoje e por toda a minha vida, vou lutar e vou pedir para que você possa sempre ter o melhor que a vida oferece. Assim, da mesma forma e com a mesma garra que você fez por mim a vida toda. E não porque mãe só existe uma, e sim porque amor de mãe é único.